Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Nós vamos então aí dar continuidade aos nossos estudos das lições bíblicas, né, da escola dominical. E antes de iniciar propriamente a lição, eu gostaria de me desculpar com os irmãos aí, né? Eu tive afastado por um tempo, tive alguns problemas, mas com a graça de Deus, né? Deus tem me abençoado muito, então vamos aí dar prosseguimento. Bom, a nossa lição, ela começa na parte das narrativas bíblicas e contemporaneidade e mineiridade. Seria referente ao segundo semestre do ano de, eu ia dizer ano letivo, né? Não deixa de ser, né? Mas do ano de 2020. Muito bem. A partir de agora, os estudos que a gente vai tratar na escola dominical são referentes, né, a narrativas bíblicas que são relacionadas à liderança, à mineridade e à contemporaneidade. Né? Bom, então, o que vai acontecer? Nesses nossos estudos, né, nós vamos ter links entre a história de Minas Gerais com algumas narrativas bíblicas, né, considerando as características peculiares que são do estado de Minas. Por exemplo, a Inconfidência Mineira, as figuras mais importantes do estado, né, entre elas, o autor cita aqui o presidente Juscelino Kubitschek. Na parte da literatura, a gente tem João Guimarães Rosa, né, que é um escritor mineiro de relevância nacional e até mesmo internacional. Né? E aí ele cita uma das suas principais obras, que é o Grande Sertão Veredas, que inclusive foi também tema de minissérie na televisão. Muito bem. Tem também questões envolvendo, né, os produtos que são feitos no estado de Minas Gerais, né? O queijo, café, leite, batata inglesa e, né, por aí vai. Bom, no que se refere à contemporaneidade, né, vai ser feito aí um paralelo entre as narrativas bíblicas e o jeito de ser do mineiro, né, considerando questões próprias da pós-modernidade. Né. Essa modernidade aí, a gente considera ela aí até meados da década de até meados da década de 50, não é? E aí, a partir da década de 50, 60, começa a pós-modernidade, que é basicamente com o avanço da informática, o avanço do tratamento da ciência de dados, não é? Então, assim, a gente tem hoje um crescimento aí vertiginoso da tecnologia voltada para a área de tratamento da informação. Então, a pós-modernidade basicamente se reflete as questões da informação, né? A ciência da informação, como que isso cresceu, né, daí da década de 60, 50 até os dias de hoje. Muito bem. E aí, o que vai acontecer? Dentro dessa perspectiva, existem temas que a gente tem que tratar à luz da Bíblia, exemplos que vêm, né, na esteira da pós-modernidade. Por exemplo, o relativismo, a gente, né, tem que tratar. O hedonismo, a gente tem que tratar. O consumismo, a gente tem que tratar. O individualismo e outras questões que são extremamente relevantes para a vida do cristão, tanto na igreja quanto em sociedade. Muito bem. Bom, posto essa introdução, nós vamos agora então tratar do nosso tema de hoje, que é: que mundo é esse que vivemos? Bom, por que o autor fala isso? Porque o mundo nos últimos 50 anos, ele presenciou, ele viveu uma mudança na tecnologia, uma mudança devido à tecnologia vertiginosa, muito grande. Né? O ambiente tecnológico até a década de 50 era um, e a partir da década de 50 e 60 a coisa ficou realmente assim, muito intensa. Né? Então, assim, hoje nós temos aí basicamente uma sociedade baseada na informação, né? No tratamento da informação, no tratamento de dados e principalmente na virtualização de todos os temas relacionados à sociedade. Né?
tanto na parte profissional quanto na parte de relacionamento. Hoje as pessoas se relacionam virtualmente, hoje as pessoas se comunicam virtualmente, hoje as pessoas trabalham virtualmente, hoje a análise ela é feita virtualmente, né? As simulações, então as questões laboratoriais, as questões experimentais, primeiramente elas passam por uma virtualização, né? Passam por um tratamento de dados virtuais para depois ir para a produção física dos materiais. Então, quer dizer, tudo isso aí, diante de tudo isso aí, o autor pergunta, né, que mundo é esse que vivemos? Então, assim, existe esse paralelo, não é? Muito bem. Bom, veja, se a gente, né, aí dentro da nossa perspectiva aí de viver 80, 100 anos nos melhores casos, claro que se a gente for levar em consideração a, a expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos, mas tem gente que vive mais, tem gente que vive menos, né? Mas aí vamos pensar em uma perspectiva de 80, 100 anos. A gente presenciou, eu presenciei, acredito que os irmãos presenciaram também, uma mudança. Então tem coisa que muda, né? Mas também tem coisa que não pode mudar. Muito bem, então a gente tem aí um mundo em constante mudança, né? Então o mundo à nossa volta está, né, sempre está em constante mudança. Quem ficar parado vai ser atropelado. Quem correr não vai sair do lugar. Esse é um texto que o autor coloca, que é um texto de um autor desconhecido, né? Muito bem. Então, isso aí eu acredito, né, que é colocado para a gente perceber que o mundo tá mudando, né? Então tem coisas aí que realmente estão acontecendo. Muito bem. E aí, o que acontece? Existem duas perspectivas, dois pontos de vista filosóficos para a gente interpretar esse mundo que a gente vive. Na realidade, são dois filósofos da Grécia Antiga, né, dois pensadores, né, e que são um oposto do outro. Então, um pensa da seguinte forma: olha, o mundo está em constante mudança, as coisas mudam sempre, não tem como eu ter certeza de nada, porque o que eu estou vivendo agora, passa um instante, passa um minuto, está tudo diferente, eu tenho que reformular os meus pensamentos, tenho que reformular as minhas convicções, tenho que reformular a minha maneira de pensar, de me relacionar e de viver com o mundo. Muito bem. E o outro pensamento é um pensamento oposto a esse, que fala, não, né, tudo é fixo. Na realidade, o que a gente vê são simplesmente fotografias, né? As coisas passam, mas isso é uma ilusão, não é? Que a gente tem o que acontece é que o mundo nada muda, tudo as coisas a gente tem a impressão que muda, mas na realidade tudo está no mesmo lugar. Então assim, são duas maneiras de ver o mundo, né? Uma visão, vamos dizer, conservadora e uma visão mais dinâmica do mundo, né? Da natureza e da sociedade aqui. E aí a questão que se coloca é o seguinte: do ponto de vista bíblico, né, como que a gente tem que se comportar? Das duas formas, né? Porque a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam, então elas estão sempre mudando. Mas, por outro lado também, a Bíblia fala que Deus ele é imutável, ele é o único. Então, ou seja, nós temos que pegar esses dois mundos e considerar o ponto médio dentre eles, considerar uma média entre eles, né? Tem coisas que a gente pode mudar, tem coisas que a gente não pode mudar. A relação com o ser humano, com certeza a gente pode mudar. Então, só para contextualizar para os dias de hoje, né, a gente vê um discurso na sociedade hoje, um discurso de intolerância, né, de ódio. A pessoa, por ser diferente de mim, ela tem que ser destruída. Isso não está certo. A gente tem que lutar para combater esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude que é pautada aqui na violência, né? Eu quero impor a minha forma de viver, eu quero impor a minha maneira de pensar, e para isso eu tiver que destruir o outro, né? A pessoa que dialoga comigo, então eu vou destruir.
E não é assim que tem que ser. Então, as questões sociais, as questões que envolvem o relacionamento humano, elas são dinâmicas. E o crente tem que se posicionar de que forma? De que forma que a Bíblia coloca, que é ser longânimo com as pessoas, é saber respeitar, é ter um relacionamento pautado pela pacificação, sem deixar de colocar o seu ponto de vista, sem deixar de colocar a sua crença. Então, por exemplo, eu vivo no meu trabalho, é um ambiente onde tem várias formas de pensamento. Eu tenho que respeitar todas, mas coloco a minha posição, coloco o meu posicionamento, coloco a minha crença. Né? Então, assim, nesse sentido, as coisas têm que mudar, mas em outros não. Muito bem. Né? Então, isso aí tem a ver com o relativismo ético. Né? Tudo pode, tudo é válido? Não é válido. Para o cristão, o que é válido? É aquilo que a Bíblia nos permite fazer. Então, o crente ele tem que ir até onde a Bíblia permite que ele vá. Né? Então, por exemplo, se a gente fala que o casamento é um casamento entre pessoas de sexo diferente, é o que a Bíblia fala, então é o que a gente tem que obedecer. E nisso não há relativismo. Né? Agora, claro, quem escolhe pensar diferente, eu tenho que respeitar. Por quê? Porque a pessoa tem esse direito. Ela pode pensar diferente. Né? A gente vive numa democracia, então não tem como ser diferente. Mas eu coloco o meu posicionamento. Né? Muito bem. Depois, outro ponto importante que a lição nos coloca é o mundo de hoje, né, os valores, eles afrontam a Deus, seu povo, e as pessoas vivem como se não tivesse que prestar conta. Todo crente sabe, né, todo cristão sabe que vai ter o juízo final. E o juízo final nada mais é que um julgamento. Né? E no julgamento a pessoa vai ter que prestar conta das suas atitudes, certo? E aí, os pensamentos que a gente tem hoje, a forma de ver a vida hoje, nega esse ponto, nega essa teoria, né? Nega essa forma de enxergar o mundo, por exemplo, que é a forma cristã. Né? Isso está certo? Não. Por quê? Porque a gente acredita que o mundo vai ser julgado. Não é? Deus vai vir, vai arrebatar a sua igreja, vai buscar a sua igreja e vai estabelecer um julgamento. E as pessoas vão ter que responder pelas suas atitudes, vão ter que responder pelas suas escolhas. Não é? Então, é nisso que a gente crê, é nisso que a gente tem que se firmar, né, na hora de ter que conviver em sociedade. É uma coisa, né, tranquila, tem que ser uma coisa tranquila, tem que ser uma coisa extremamente, totalmente normal. Né? Saber respeitar o pensamento dos outros, mas também ser firme e colocar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tem fé, que é a nossa crença na Bíblia, né, meus irmãos? Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aí, se Deus quiser.